Boa noite! Como que vocês estão? Essa semana eu tô fazendo alguns cursos sobre marketing e nesses cursos falam que para fazer o nosso branding a gente tem que se comunicar mais, blá blá blá. Boa noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu não sei ainda como que eu vou começar os meus vídeos, qual que vai ser a minha frase, assim. Esses dias eu pensei em pegar uma de despedida que é de uma colega de trabalho que me ajudou com o meu currículo e tudo mais, que ela fala beijos nos hearts. Mas enfim, eu ainda não decidi como que vai ser a minha entrada, como que vai ser a minha saída, mas vamos lá. Boa noite, galerinha. Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Secretariando e desmistificando algumas coisas do secretariado que a gente aprende. E eu vou contar também um pouquinho da minha experiência aqui no canal, por dois motivos. Porque algumas pessoas me perguntam, já pediram até para escrever um livro, só que eu não sei escrever, tanto que meu artigo da pós até hoje eu não consigo terminar. Mas, primeiro motivo, as pessoas me pedem para falar mais um pouquinho sobre mim, porque uma entrevista de trabalho comigo nunca é só 40 minutos, uma coisinha básica. E o segundo motivo, porque em todos os cursos que eu tô fazendo para captação de cliente, para aprender mais sobre marketing, para aprender como divulgar, enfim, dizem que eu tenho que fazer uma coisa chamada branding. Não adianta só o marketing, tem que fazer uma coisa branding. Porque se eu for vender a minha marca, na verdade, o que é a minha marca? A minha marca sou eu. Então, eu tava assistindo um vídeo ontem à noite que a mulher falou assim: tem cliente meu que compra o meu produto porque eu sou baiana e ele é baiano. Tem cliente meu que compra meu produto porque eu adoro tomar café e a pessoa adora tomar café. Então, sabe? Se linkou ali, gostou, deu, como é que fala? Deu match, enfim. O assunto de hoje que eu vim trazer é o quê? Vocês podem ver pelo meu suspiro que eu ainda estou um pouco nervosa ao fazer os vídeos. Mas espero que com os meus vídeos eu consiga influenciar algumas pessoas, igual eu influenciei minha amiga a fechar o plano da caixa de vinho com 4 vinhos por mês. Uhul, nós ganhamos presentes. Enfim, espero influenciar pessoas que estão trabalhando com secretariado ou qualquer outro tipo de trabalho também com algum assunto que eu venha trazer aqui. Porque um vídeo que eu postei semana passada, um amigo do meu namorado, que eu acho que ele é banqueiro, ele trabalha num banco, ele super curtiu, que foi uma dica de organização, ele curtiu, trocamos ideia, ele me deu outras dicas também, então assim, esse é o meu propósito com esse canal do YouTube, além de falar e de desabafar um pouco também. E olha que eu acabei de sair da sessão de terapia. Mas enfim, o vídeo de hoje, o assunto é o quê? Eu vou tentar me policiar para falar menos, enfim, porque eu falo muito isso. Acho que é o nervosismo. Já ia falar de novo. O assunto de hoje é como que eu fui parar nos Estados Unidos. E eu vou tentar resumir num vídeo de, no máximo, Desculpem, erros de marinheiro, de blogueira, youtuber de primeira viagem. O alarme do meu remédio de ansiedade tocou bem na hora do vídeo e o vídeo pausou. Mas enfim, deixa eu só tomar. Como eu ia dizendo, se eu conseguir editar bem bonitinho o vídeo, vocês nem perceberam o erro. E eu que tô falando aqui agora que houve um erro, mas enfim. A palavra enfim de novo. Eu tava falando que eu ia tentar resumir em um vídeo de 15 a 20 minutos o que fez os meus pais tomarem a decisão de ir para os Estados Unidos e como que foi o nosso tempo lá. Porque eu não sei se todo mundo... Enfim, a palavra enfim... eu escrevi um artigo pro LinkedIn sobre a minha experiência com tradução. E eu coloquei a palavra excelência, não foi nem experiência, por quê? Porque que a gente tem que se vangloriar um pouquinho. Não estou tô me gabando sim, mas não estou achando que sou melhor do que ninguém. Só que realmente eu sou muito boa com tradução.
porque eu expliquei lá no artigo, tenho muito tempo fazendo tradução, e era algo que eu fazia que eu nem percebia que era um tipo de trabalho, entendeu? E por esse motivo, para vender o meu peixe, falar o que eu faço bem, e porque é legal a gente fazer esses tipos de vídeos para as pessoas entenderem, e o nome foi dado Excelência justamente por isso, porque a questão da experiência com tradução não quer dizer que você seja... Como que eu vou dizer? O meu ex-chefe falava pra mim que além de ter inglês fluente, eu tinha cultura americana fluente, entendeu? Entendia os sarcasmos americanos, entendia as gírias, entendia aquela coisa que eu não sei falar, ditados, entendia bordões, acho que é isso. Tipo, frases que aconteceram num livro, ou num programa, ou num filme e virou, sabe? E virou a coisa. Então, é por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, menos de 15 a 20 minutos, tá? Se eu chegar nos 20 minutos, não briguem comigo, porque foi o prometido de 15 a 20. Vou tentar fazer em 15. Então, vamos lá. Meus pais, só pra vocês entenderem, meu pai é gaúcho, minha mãe é maranhense. Então, já começa aí a viagem. Por isso que quando me perguntam de onde que eu sou, eu digo que eu sou do mundo. Então, meu pai é gaúcho, minha mãe é do Maranhão. Meu pai, quando era adolescente, meu avô foi transferido. Meu pai morou num monte de lugar no Brasil. E o último lugar onde eles pararam foi no Maranhão. E deixa eu falar uma coisa. Eu tenho rinite, tá? Quem tem rinite vai me entender. Então, aqui, ó, eu tenho uma marquinha. Tá com essa marquinha aqui porque eu tô com maquiagem, mas ela tá branca, a marquinha. Mas normalmente é uma marquinha vermelha, de tanto que eu faço isso. E quem fica perto de mim odeia, porque faz um barulho e parece que eu vou quebrar o nariz. Vou tentar não fazer tanto. Como eu estava dizendo, meu pai... descobri um substituto pro enfim. Meu pai, o último lugar que ele foi, que meu avô foi transferido, que meu pai foi morar, que ficou definitivo, foi o Maranhão. Lá, aos 18 anos, creio eu, conheceu minha mãe. 3 anos depois, noivaram, namoraram, casaram. Cá estamos nós, nascemos. Com 10 anos de idade, quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais tinham um amigo que morava nos Estados Unidos. E esse amigo, claro, eles conversavam no telefone e tal. E o meu pai sempre gostou, eu acho, da cultura americana. Acho não, com certeza. Sempre gostou das músicas. Eu lembro que naquela época era CD. Na verdade, eu já fui da época da fita cassete também. Então, fita cassete? Não sei, a fita do carro. Então era fita, era CD duplo. Ele adorava Bryan Adams, esses cantores. Então, assim, o meu repertório de música, só pra vocês entenderem, é gaúcho, maranhense, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, por conta dessa mistura louca que é a minha família e minha vida. E meu pai sempre gostou. Eu lembro quando eu era criança, meu pai assistia futebol americano. Eu lembro que passava só na Bandeirantes. Então, imagina, tipo, naquela época, não é agora que tá o auge de assistir futebol americano, de assistir basquete, não. Naquela época, só tô falando, tipo, 95, 96, ele assistia. Então, como ele sempre teve, eu acho, essa vontade, esse sentimento pelos Estados Unidos, gostava de lá, e tinha um amigo que foi. Isso eu tô falando pelo que eu lembro de criança, tá? Eu tinha 10 anos. Então, eu cheguei nos Estados Unidos, não tinha nem um mês que eu tinha feito 11 anos. Então, conversando com esse amigo, o amigo falou, aqui as escolas são muito boas, você ganha dinheiro pra caramba, é muito fácil arrumar trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Tá, o que meu pai decidiu? Tirar o visto pra família inteira, pra gente ir pros Estados Unidos. E diga-se de passagem que, diferente de algumas pessoas que vão pros Estados Unidos por necessidade financeira, que a gente sabe que é o caso de muitas pessoas, não era o nosso caso. Novamente, não querendo me gabar, não querendo ser snob, me achar melhor que todo mundo. Não era o nosso caso. Nossa vida estava estável, muito boa. Meu pai, na cabeça dele, a ideia era dar uma educação melhor pra gente. E o plano era ficar 2 anos. Adivinham o que aconteceu? 12 anos depois, Amanda e Ana voltam pro Brasil. Aí a gente chegou lá, a gente ficou um tempo na casa de... minha avó não queria que fosse toda a família, porque era um país desconhecido.
tudo desconhecido. E lembra que naquela época não existia WhatsApp, não existia Instagram, não existia Facebook, essas coisas pra gente saber tudo. YouTube não existia. Não tinha como você colocar a vida de brasileiros nos Estados Unidos. Não existia isso. Então, tudo realmente desconhecido. Ano 2000, a gente chegou lá, a gente chegou na nossa cidade dia 1º de março de 2000. Na cidade que a gente morava. Eu considero nossa porque é a minha segunda casa. Minha primeira casa, não sei, enfim. Aí minha avó não queria que a gente fosse todo mundo junto. Meu pai falou, onde eu for, minha esposa e minhas filhas vão. Meus filhos vão. Fomos. Eu tinha acabado de fazer 11 anos. A Amanda tinha 9. O André tinha 4. Ia fazer 5. Ou já tinha 5? Não. Enfim, acho que ele já tinha 5 e ia fazer 6. Não lembro. E fomos. Chegamos lá, realmente, o país totalmente desconhecido. A gente chegou, como a gente chegou em março, o ano letivo lá começa em setembro. Então, setembro até junho. Então, como eu cheguei em março, faltava março, abril, maio, junho. Faltavam 3 meses pro final de um ano letivo. Eu saí do Brasil no começo do nosso ano letivo. Eu tava na 5ª série. Então, pra gente não ficar aqui um mês sem escola, porque eles já tinham decidido e estavam fazendo só aquelas coisas de ver o que vai fazer com a casa, porque a casa que meus pais moram hoje a gente já tinha naquela época. O que eles conseguiram foi outra casa e ajudar familiar e tudo mais, e guardar dinheirinho, graças a Deus. O plano, como eu disse, o plano não era esse, mas conseguimos. Então, pra eu não ficar aquele mês antes de ir embora sem fazer escola, minha mãe foi lá, conversou com a diretora, acho que ela deu até um desconto pra gente na escola. E eu fiz 2 semanas de 5ª série. Eu lembro que eu adorei, porque no primário, aqui na época que eu estudava, não sei como que é a escola pública, mas na escola particular, eles mandavam na lista pra gente comprar 10 caderninhos pequenos pra cada matéria. E quando eu entrava na 5ª série, eu não sei se era vinha na lista da escola ou se era coisas que os alunos queriam, mas era um caderno grande. Eu lembro que minha mãe comprou um caderno grande pra mim, de 5 matérias. Não lembro o preço, não sei como é que era antigamente. Só que eu fiz só 2 semanas de 5ª série aqui no Brasil. Aí, meu pai foi pra Recife, tirou o nosso visto, tudo bonitinho. Aí, a gente foi tirar as fotos do passaporte. E a minha mãe e meu pai falando assim, não contem pros amiguinhos de vocês, ninguém pode saber que a gente tá indo. Que é aquela coisa, né, olho gordo, não sei o quê, tal, e era uma coisa muito nova, ninguém tava fazendo, enfim. Aí, eu lembro que eu cheguei pra uma amiga minha, vou até marcar ela no post no Instagram pra ela ver se ela lembra. O nome dela também era Ana Paula, ela era minha melhor amiga, Ana Paula Bertrand. E eu virei pra ela e falei assim... essa semana, ontem eu não vim na aula porque a gente foi tirar foto pro passaporte, que a gente vai visitar a família do meu pai lá no Rio Grande do Sul. Cara, a gente era muito tonto. Criança, hoje em dia, eu acho que me colocava no chinelo. 10 anos de idade, eu não sabia disso. Aí, quando eu falei isso pra ela, porque a minha mãe tinha contado isso pra gente, que a gente ia conhecer a família do meu pai no Rio Grande do Sul, porque a gente não conhecia. Aí... eu falei isso pra Ana Paula Bertrand, eu acho que ela era mais esperta que eu. Se eu não me engano, acho que ela é um ano mais velha do que eu. Não lembro agora. Ela virou e falou assim, ô sua burra. Você não tira passaporte pra viajar dentro do mesmo país. Aí eu fui e perguntei minha mãe. Aí a minha mãe falou, a gente vai pros Estados Unidos, a gente vai na Disney, não sei o quê, lá. Aí toda essa bagunça, meu pai comprou as passagens, a gente foi. Chegou lá, a gente desceu em Newark, em New Jersey, que é o estado ali perto de... eu sou muito péssima com geografia, tá? Mas atravessa a ponte, você tá em Nova York, atravessa a ponte, você tá em New Jersey. Pega a balsa de um lado, New Jersey, do outro lado, Nova York. Então, a gente tava em Newark, New Jersey, e a gente foi pra cidade que a gente morava, que é perto de Nova York. É 1 horinha de Nova York, que era Danbury, Connecticut. E a gente chegou lá em 2000 e a gente ficou na casa do amigo do meu pai. Ele tinha 2 filhos, a casa era um apartamento, ele morava em cima de uma oficina, do lado de um museu de
tanques de exército, nem sei se existe ainda, mas era indo pro mall, indo pro shopping lá da nossa cidade, e era em cima de era uma casa em cima de acho que era uma oficina. Era um apartamento de 2 quartos, 2, 3, só que o terceiro, que na verdade nem era quarto, era um espaçozinho, não tinha aquecedor. E ele tinha 2 filhos, e era ele e a esposa, aí eu, minha mãe, meu pai, meu irmão e minha irmã. 5 pessoas, então a gente ficou em 9 pessoas na casa. Então imagina a confusão. É muito difícil convivência e tal. Aí, ficamos lá, a gente precisava ir pra escola. Os Estados Unidos é muito bem preparado para isso, que eu acho totalmente diferente do Brasil. Aqui no Brasil, meu ex-chefe trouxe a família, eu tive que ir com ele na tradução para poder resolver onde que as filhas iam estudar, porque não existe assim um órgão aqui no Brasil que fale inglês para poder ajudar aqui em Maringá, pelo menos, né? Não sei como é que é São Paulo e os outros lugares. Aí fomos no escritório lá, acho que chamava o escritório do ESL, não lembro, mas a minha mãe foi, levou nossos históricos, consegui entrar na escola. Eu fiz 2 meses de 5ª série, meus irmãos nas séries mais baixas. Depois eu vou fazer um vídeo só de perrengues que a gente passou, tá? Porque perrengue desde o primeiro dia. Não é um mar de rosas, não. Perrengue. E eu, como filha mais velha, perrengue, pra aprender pros outros fazerem melhor, né? Aí, como eu disse no artigo do LinkedIn, a minha mãe limpava a casa. Minha mãe aqui no Brasil era professora e chegou lá, foi limpar a casa. Ela é minha tia. E quem fazia as traduções? Yours truly. E eu ia com ela na casa dos clientes. Eu lembro que o primeiro cliente dela, a gente foi, ela levou todas as crianças. A minha luzinha tá acabando. Eu tava dando uma de... Tá vendo? Tá acabando. Eu tava dando uma de blogueirinha, mas já acabou a bateria. Enfim, eu vou tentar fazer sem ela. Mas aí a primeira casa que a gente foi com a minha mãe, o primeiro cliente que ela teve de limpeza eram os McBrides. Que eles eram clientes dela até a gente vir embora. Até eles virem embora, né? Porque meus pais vieram embora 2 anos depois. E a gente foi, elas levaram eu, minha irmã, meu irmão e minha prima. Que minha tia tava lá também, foi junto com a gente e tal. E chegou lá, o marido dela... Deixa eu desligar isso, porque não vai funfar mais, não. Pronto, vou tirar. Aí. O marido dela ofereceu pra todo mundo hot cocoa. Cara, o meu irmão virou pra mim. Eu não lembro se a gente aceitou. A gente não falava muito bem inglês. Acho que tinha... eu acho que os McBrides, acho que foi no primeiro ano nosso lá. A gente tava ali naquele misto de estamos aprendendo, não sabe tudo. Meu irmão também, acho que era menos de 1 ano. Porque o meu irmão foi pra lá criança, ele nem falava português. Ele aprendeu, inglês não foi a primeira língua dele, porque português foi a primeira língua que ele ouviu. Mas falado assim, acho que foi o inglês. Mas o cara perguntou se a gente queria hot cocoa. Meu irmão virou pra minha mãe e falou assim: mãe, eu não quero cocô, não. Mas não era cocô, era chocolate quente. Esse foi um perrengue e tem many outros, que depois eu faço um vídeo só pra isso. Aí eu ia, às vezes ia eu, às vezes ia minha irmã, meu irmão e minha prima, raramente. A minha prima depois, quando minha tia e minha mãe romperam a sociedade, provavelmente a minha prima ficou ajudando a mãe dela. E a gente ia com a minha mãe nas casas fazer o orçamento. Aí a gente tinha que perguntar tudo. Então, minha trajetória de secretária começou muito cedo. De tradutora também. Porque de secretária eu digo porque, assim, tinha que ajudar minha mãe a cuidar da agenda dela. Quando eu tinha que remarcar, quando alguém cancelava, era eu que fazia. Então, sabe, começou desde essa época. Ai, meu Deus, meu vídeo já tá com 15h45. Passou. Oh, não! Vou terminar o vídeo, porque eu não quero descumprir o que eu falei. Então, foi assim que começou minha trajetória de tradução. Aí, quando eu vim pro Brasil, tem amigo meu nos Estados Unidos, na verdade, meu melhor amigo, o Diego, quando eu falei pra ele que eu trabalhava com tradução aqui, que eu era tradutora, ele riu da minha cara e falou assim: não sabia que podia ganhar dinheiro com isso. Aí eu fiquei: que mundo que você vive, criatura? Não é todo mundo que fala inglês. E graças a Deus que aqui no Brasil precisam dos meus serviços.
Então, por isso que eu não morri de fome ainda aqui, né? E é isso. Próximo vídeo eu vou fazer sobre a minha trajetória de tradução aqui no Brasil. E depois, no próximo vídeo, eu falo qual que vai ser o próximo vídeo. Obrigada por vocês assistirem, espero que tenham gostado. Que esse, mesmo com tudo que tá acontecendo ao meu redor, nesse vídeo eu tentei ser o mais positivo possível, o mais feliz possível, que é a Ana. Quem conhece a Ana, essa é a Ana. Então, beijos pra vocês e ótima quinta-feira, que amanhã sextou!